Olá, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade está começando. Gente, o nosso objetivo é dar sempre muitas informações aqui no programa, informações que são importantes de você ouvir. Isso quer dizer que não são aquelas que você gostaria de ouvir, até que pode até ser. Mas na prática nós sabemos no jornalismo que nem sempre é o que a comunidade gostaria de ouvir. Lamento muito, mas o que nós comemoramos é que nós temos uma boa ferramenta de comunicação chamada Ronda da Cidade. Deixa eu abraçar o pessoal que está aqui comigo. Produção, sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir para vocês, para começar logo o programa, com aquelas informações dos bairros considerados os mais violentos. Há alguns meses atrás, eu abordei isso aqui no programa Ronda. Para quem está de fora aqui da cidade, eu abordei há 6 meses atrás que os bairros Santa Cruz e Jocafe eram os bairros mais violentos. Era onde a polícia estava tendo o maior fluxo de trabalho, as viaturas eram deslocadas para lá. E aí nós sempre nos perguntávamos aqui por quê, hein? Por que é que isso está acontecendo? A polícia concluiu que lá estava o tráfico de drogas e o tráfico de drogas estava imperando. Vocês perceberam que recentemente o governo do estado do Espírito Santo falou de uma redução no número de mortes por causa do tráfico de drogas? Pois bem, aqui na cidade de Linhares isso aconteceu e principalmente nesta região que eu citei agora, bairro Santa Cruz e o bairro Jocafe. E tudo isso aconteceu por causa de um trabalho de inteligência que foi feito aqui na cidade. Foi feito um trabalho de inteligência envolvendo investigadores da Polícia Civil, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, e foi possível fazer apreensões e prisões que tiraram de circulação aqueles que comandavam o tráfico de drogas nos bairros considerados os mais violentos da região. Eu tenho aí essas imagens, produção. Se tiver essas imagens, eu quero colocar no ar agora. Imagens do bairro Santa Cruz e Jocafe, não, são imagens das apreensões e esta foi a última. A polícia considera que este foi o último trabalho, foi o trabalho principal, foi o trabalho que tirou de fato traficantes que estavam comandando os bairros Santa Cruz e Jocafe. E foi muita droga apreendida, hein? E eu me lembro muito bem que na época dessa prisão, o delegado falou, a polícia militar também falou, olha aí a presença da polícia, foi no dia, esse flagrante foi no dia, dia 14 de abril, foi a última grande incursão que a polícia fez nos bairros considerados os mais violentos de Linhares. Hoje os números já são outros, os números do Jocafe e do Santa Cruz já são bem outros. Eu disse que às vezes nós damos aqui notícias que o povão não gosta de ouvir, mas essa com certeza quem mora no Santa Cruz e no Jocafe, 2 bairros tão queridos de pessoas que precisam tanto resolver tantos problemas, tiraram de circulação, a polícia tirou de circulação muita droga e muitas pessoas envolvidas. No dia desta operação, 8 pessoas foram parar na cadeia. Algumas foram até liberadas, né, porque não pesava contra elas a autoria, a propriedade sobre essas drogas e armas que nós acabamos de mostrar. Mas a polícia descobriu que quem trazia essa droga para cá, para o Santa Cruz e Jocafe, e comandava a região, era de fato uma quadrilha que estava aqui e um mentor que estava no Rio de Janeiro. Esse detalhe não foi dito pela imprensa. Algumas coisas, o delegado até me cobrou isso, um dos delegados me cobrou hoje de manhã. Tem detalhe aí que está escapando da imprensa linharense. Então nós não vamos deixar escapar. Esse detalhe foi importante. 8 pessoas presas. Um dos presos foi preso no Rio de Janeiro. De lá para cá, o número de homicídios por causa do tráfico de drogas diminuiu no bairro Jocafe e no bairro Santa Cruz. Isso se deve ao trabalho das polícias militar e civil e inclusive com essa força tática. A gente precisa colocar os pontos nos is. Foram 20 quilos só nessa incursão aí. Mas era um trabalho de meses, de muita inteligência, de ir no local, investigadores que foram ao local, a Polícia Militar com seu serviço de inteligência e com a força tática que nós estamos mostrando aí,
Tudo isso resultou numa tranquilidade. A gente não acredita que ninguém vai acabar com o crime. Eu acho muito difícil falar a respeito disso, mas uma coisa é fato: ninguém vai acabar com o crime. Agora, reduzir, provocar-lhe um grande prejuízo, diminuir a sua ação, isso tudo será possível. E foi exatamente isso que aconteceu nos bairros Santa Cruz e Jocafe. Importante dizer isso. É assim que nós começamos, queridos, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Dois recados importantes. Se inscrevam no nosso canal. Nós já chegamos a 3.000 pessoas inscritas no nosso canal no YouTube. Olha o endereço aí, ó. Tá no seu rodapé aqui, ó. Isso. Aí você pode se inscrever lá, que todas as matérias, todas as abordagens do Oséias Farias ficam lá à sua disposição. Tem muita gente que mora fora da cidade de Linhares que vê o Ronda logo depois, não tem tempo de ver, né, nas nossas exibições normais, e estão lá no nosso canal no YouTube. Avisa para o seu vizinho, para o seu amigo que está tão longe. Ó, tem como você ficar bem informado a respeito de Linhares. É só ir lá no canal do YouTube, é Ronda, hein? youtube.com/Oséias Farias. Você vai ver lá, emblema, tudo direitinho do programa Ronda. Nos deem essa audiência também. Outro detalhe importante é nos acompanhe no rádio. Sempre que eu saio daqui, eu vou para o rádio. São 3 emissoras que transmitem o programa Ronda. Rádio 106.1, Rádio Cultura AM 920 e a Rádio 87.9. Essas rádios todas estão no link rádios do site simnoticias.com.br. Tá bom, gente? Vamos chamar uma abordagem que girou o Brasil. Vocês ouviram muito dizer que teve uma enfermeira aqui na cidade de Linhares que dirigiu uma ambulância. Aliás, técnico em enfermagem, a gente precisa consertar essa informação. Espera aí, gente. Uma técnico em enfermagem que dirige uma ambulância. Bem, foi uma questão pontual. Todos estão encarando isso como uma situação de fato extremamente pontual. Agora eu quero consertar uma informação que foi para todo o Brasil. Mostra a imagem do HGL. Esse aí é o Hospital Rio Doce. Nós temos o HGL aí? Nós temos logo na sequência? Então, a sequência é o HGL. Tudo acontece no HGL quando um pastor evangélico teve um problema grave de saúde. Ele começou a infartar num campo de futebol. E aí, o pastor foi levado exatamente para aí, ó. Foi levado para o primeiro atendimento, HGL. Só para localizar quem está fora da cidade, este é o HGL. Ele não foi para pronto-socorro infantil, porque pronto-socorro infantil só atende a criança. Só atende a criança, né? Então lá a prioridade é o atendimento à criança. Só tem pediatra. O clínico geral está do outro lado. Então, ele foi levado para o pronto-socorro do Hospital Geral da cidade de Linhares. Deu entrada lá, os médicos perceberam que havia uma gravidade no estado de saúde dele. Eu vou dizer por que eu estou abordando esse caso. Aí ele foi levado logo depois para onde? Mostra de novo o Hospital Rio Doce, para que as pessoas que estão fora da cidade, né, fora daqui, possam entender bem. Ele foi levado para onde? Para o Hospital Rio Doce. Esse aí ainda é o HGL. Hospital Rio Doce, mostra lá, o Hospital Rio Doce, a imagem anterior, né? Esse ainda é o HGL, né? Pois é, daqui a pouco a gente mostra então o Hospital Rio Doce, né? Mas foi levado para lá, essa é a dinâmica. Divulgaram aí que ele foi levado para o pronto-socorro infantil, depois ele deu a voltinha, foi levado lá para uma das entradas principais do próprio HGL, não teria nem por que pegar uma ambulância para sair com isso aí. Não teria porquê. Aí, ó, ele foi levado para aí, gente. Então que fique claro que ele saiu de lá onde nós mostramos agora há pouco e foi levado para o Hospital Rio Doce. Mas por que eu estou abordando esse caso mais uma vez? A enfermeira que dirigiu esta ambulância, ela ontem foi lembrada na Câmara Municipal da cidade de Linhares. Ela foi lembrada. E na verdade, por que ela foi lembrada? Ela não é motorista de ofício. Não é ela que dirigiria uma ambulância, claro que não, é uma técnica em enfermagem. Mas ela foi, sabe por quê? Porque acima de tudo corre na veia, eu entendi isso, corre na veia dela salvar vidas. Esse é o procedimento, é isso que está no juramento dos profissionais em saúde, salvar vidas. Ela viu que não tinha nenhum motorista ali no local
E esse pastor precisava de atendimento, o que é que ela fez? Ela assumiu o volante e acabou contribuindo muito para salvar a vida desse pastor. Nós temos informações, o Cássio de Souza conversou com essa enfermeira, pode voltar aqui para mim. O Cássio de Souza conversou com essa enfermeira e ela falou acerca disso. Está sendo lembrada, o que de fato aconteceu, por que fez, tudo isso. Foi uma indicação do vereador Tobias homenagear essa técnico em enfermagem. E olha, eu acho que a Câmara tem razão de lembrar isso, viu, produção? Eu acho que a Câmara tem razão de lembrar. Tem que lembrar mesmo. O profissional que se destaca dessa forma, salvando vidas, tem que lembrar. Cássio de Souza entrevistou ontem nos bastidores da Câmara Municipal. Põe no ar. É um momento que a gente tem que pensar muito rápido, né? E uma coisa que a gente pensa muito é amor ao próximo. Os dois mandamentos que Deus deixou para nós, o primeiro, amar a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, uma coisa que vem que a gente na nossa cabeça é fazer o melhor da gente naquele momento. O amor ao próximo faz a gente dar o melhor da gente. Você, no HGL, é técnica em enfermagem. Você trabalha há quanto tempo no HGL? Eu trabalho há 10 anos no HGL como técnica de enfermagem. Eu tenho a formação de enfermeira ao nível superior e o curso técnico de enfermagem. No HGL eu exerço a função de técnica de enfermagem há 10 anos. Com certeza, durante esses 10 anos, esse é o fato que marcou mais. Um deles, né? Um deles. Esse é um fato que marcou muito. É um momento muito especial, onde nós fomos usados, não só eu, mas toda a equipe, usadas por Deus, né, para servir na vida do pastor Abel. E para a honra e glória do Senhor, hoje ele está aqui presente com a gente. Olha só, Fabiane, e hoje você está sendo homenageada aqui na Câmara. Como é ser homenageada? Como é ter, assim, o reconhecimento? É muito bom você ter o reconhecimento do seu trabalho, né? Cada um tem a sua profissão, Deus nos designa profissões, trabalhos, né? E o que Ele designa para a gente fazer, nós temos que fazer o melhor da gente, né? Nós temos que ser excelência. E é só isso que eu preciso o tempo todo. O que ela fez nada mais foi que enaltecer ainda mais o papel do enfermeiro, salvar vidas, salvar pessoas. Ela não hesitou em nenhum momento em conduzir aquela ambulância e levar o paciente para um hospital de maior complexidade. O nome dela é Pabliane Campanhari, não é, produção? Pabliane Campanhari. Pabliane, olha, nós vamos lembrar aqui também esse ato seu. É como um ato de pessoa que corre nas veias a ideia de salvar vidas. É isso aí. Parabéns por ter tido, né? Porque alguém poderia dizer, coloca lá a imagem da Pabliane, coloca a imagem dela lá. Alguém poderia dizer assim, não é minha função, então eu vou pegar carro, eu vou dirigir o quê? Aí deixava o pastor morrer. Deixava, independente de ser pastor, estou dizendo aqui porque essa é a função dele, estava jogando uma bola lá, mas qualquer pessoa deixaria o paciente morrer, mas ela não quis isso, corre na veia, e fez muito a diferença que ela se apresentou também, nessa matéria ela coloca muito isso, serva de Jesus Cristo, né? E ela diz que quem serve a Jesus Cristo pensa assim, né? Fazer o bem às pessoas, isso é muito legal de ouvir, né? É uma outra informação boa de se dar aqui no programa. O servo de Jesus Cristo pensa assim, é o que ela disse nessa entrevista. Parabéns, viu, ô Pabliane? Toda a equipe lá do Hospital HGL, que a gente pega no pé desse povo para eles atenderem bem, e quando acertam, para mim foi acertado. Se não tinha motorista lá, isso é uma outra questão que tem que ser tratado por quem está gerindo o hospital. Mas eu estou falando da ação. A ação foi importante. E a ação para salvar vidas não tem preço. Não tem, não. Gente, daqui a pouco de volta tem outras informações do programa. Olha, eu vou falar aqui no programa Ronda. Atenção, hein? Eu falo no Ronda sobre furto de energia elétrica. O delegado André Jareta, que responde por Rio Bananal, falou sobre como é que as pessoas estão fazendo para furtar energia elétrica. E ele coloca o caso como estelionato. Nós vamos entender daqui a pouco essas informações e aí vamos colocar o que de fato aconteceu em Rio Bananal, que levou pessoas para a cadeia. O mais importante é saber disso. Tem gente que acha que não vai dar nada. Tem gente que acha que não, que vamos fazer o negócio lá para reduzir na hora da leitura ali. A gente cria um sistema, muda o sistema e aí vai reduzir na hora da leitura, vai ficar mais barato para a gente. Só que isso é estelionato. A gente vai entender bem a história. Daqui a pouco, no Ronda.
Vamos lá, de volta, gente. Em breve o Ronda da Cidade vai ter um tempo bem maior aqui, viu? Eu vou falar disso depois. Agora não, né, produção? Agora não, vou aumentar o nosso trabalho aqui, mas enfim. Mostra a imagem de Pedro Canário, esse município que eu amo demais. Marcelo Santos está lá nos acompanhando. Olha, cidade charmosa. Pedro Canário, eu gosto desse povo aguerrido, trabalhador. O Marcelo Santos, ele disse o seguinte, ó, estamos todos te acompanhando aqui em Pedro Canário, através do nosso canal no YouTube. Olha que legal, rapaz, coisa boa. Marcelo, um abraço, dê um abraço aí a toda a equipe Belezas Naturais de Pedro Canário. Olha que coisa boa, gosto dessa cidade. Essa subidinha aí vou te contar, hein? Mas enfim... Pedro Canário, cidade que eu vou visitar em breve, Pedro Canário, viu? É um dos municípios que tem nos acompanhado muito aqui no programa Ronda, com as nossas matérias. Isso é legal demais, né? Belezas naturais, a plantação de eucalipto lá, que ainda é característica, enfim... Pedro Canário, eu quero registrar isso aqui. E tem muita gente aí nos acompanhando no programa Ronda da Cidade. Marcelo, um abraço, querido. Eu vou estar aí visitando a rádio, sim, de Pedro Canário muito em breve. Tá legal? Você e toda a nossa equipe apostos em Pedro Canário. Vamos voltar aqui para a nossa região, Rio Bananal. Gente, sabe o que está acontecendo em Rio Bananal? Fiquem atentos, hein? Tem gente que acha que adulterar o relógio da energia elétrica não vai dar nada. Vamos adulterar os padrões para que a nossa energia venha mais barata. Eu ouço muita gente falar disso, hein? Não é só lá em Rio Bananal, não. Só que na semana passada deu prisão. Donos de propriedade acabaram sendo presos. Na semana passada o delegado não quis falar sobre isso. Agora ele descortina a situação. Ele explica a situação. O que de fato aconteceu lá? Coloca o delegado falando comigo sobre furto de energia. E ele coloca como estelionato, hein? Põe no ar. Mais uma vez, a EDP Excelsa constatou uma fraude, né, no medidor de uma instalação em Rio Bananal, né, na zona rural, de forma que o medidor de energia, em razão da fraude, da adulteração feita nele, ele estava medindo em quantidade inferior do que realmente era consumida. Então, se o dono daquela propriedade rural, se ele deveria pagar, vamos colocar, R$1.000 de energia elétrica, ele acabava pagando consideravelmente inferior a isso, né? Em razão da fraude. E isso se configura o crime de estelionato. É um crime que a pena máxima é de 5 anos, né? E cabe prisão, razão pela qual ele foi preso em flagrante. Não é a primeira vez que isso é constatado em Rio Bananal. Em dezembro de 2017 tivemos um caso parecido. E fica o alerta à população, né? Isso é verificado, não é difícil se identificar essas fraudes, né? E quem tem o hábito de praticar isso, pratica crime e pode a qualquer momento ser preso. Deixa eu ver se nós entendemos essa situação então, doutor. As pessoas, elas colocavam algum sistema no padrão e através desse sistema a leitura era para baixo então, logo os valores eram alterados. Na verdade não é instalado qualquer sistema, é feita uma adulteração no próprio medidor, né? Eles alteram algumas características do medidor de forma a prejudicar essa aferição, né? E isso faz com que o dono daquela propriedade pague menos do que deveria pagar, né? E isso configura-se uma vantagem ilícita, né? E em razão disso o crime de estelionato. O que foi constatado em Rio Bananal, que teve até prisão, foi denúncia anônima, foi constatação da própria Excelsa? Esses detalhes a gente não pode revelar, né, para não prejudicar o serviço de investigações e a descoberta de novas fraudes, né? O certo é que não é a primeira vez que isso é flagrado e nos 2 casos os indivíduos foram presos em flagrante e responderão judicialmente o processo pelo crime de estelionato. Para fechar, sempre bom reforçar o alerta então para a comunidade, não apenas de Rio Bananal, Soretama, Linhares, para que evitem então adulterar a medição da energia. Com certeza. Trata-se de um crime cuja pena máxima é 5 anos e quem comete esse tipo de fato delituoso corre o risco de a qualquer momento ser preso. Gente, nós temos que achar uma outra forma de cobrar uma energia mais barata. Agora, essa aí é crime, não vai por esse lado não, que tu vai parar na cadeia, querido.
Rio Bananal. Mas não foi só lá em Rio Bananal não. Os 2 últimos casos foram registrados lá. Mas eu já vi casos desses aqui na nossa região. Fico alerta também do programa Ronda. Eu volto daqui a pouco, tem outras informações no programa. Vamos girar pelo estado do Espírito Santo. Daqui a pouco de volta. Trazendo novas informações. Agora eu vou girar pelo estado, né, produção? Porque no estado do Espírito Santo, lá na Grande Vitória, eu falo através do Canal 20. Gente, um abraço para vocês aí. Canal 20, Grande Vitória. Apreenderam pasta base de cocaína. Essa droga iria abastecer uma certa região aí da Grande Vitória. A polícia fazendo várias operações e tirando droga de circulação. Mais uma vez obteve êxito. Eu quero chamar a nossa reportagem na Grande Vitória trazendo essas informações. Põe no ar. Na apreensão, a polícia encontrou 13 quilos de cocaína e haxixe. A droga estava em uma casa na Barra do Jucu, em Vila Velha. Segundo a polícia, cada tablete de cocaína vale R$25 mil. Foi através de uma denúncia anônima que a polícia chegou até a casa de Valcir Vieira. Ao chegarem no local, os policiais identificaram o senhor Valcir, identificaram o imóvel e dentro da residência encontraram essa quantidade. Durante a operação, a polícia descobriu que Rafael Marques e Fabrício Santos também faziam parte do esquema. O senhor Valcir, a todo momento, ele colaborou com a polícia, falou que quem era o dono da droga realmente era o Rafael. E durante as buscas, o telefone do Valcir tocou. E ele tinha recebido uma mensagem do Rafael intermediando a droga, a entrega de droga, para uma terceira pessoa, para o Fabrício. Segundo a polícia, a droga apreendida tem alto nível de impureza e suspeita que os criminosos misturariam outras substâncias para fazer render a droga e assim ter mais lucro. Segundo o delegado, a polícia investiga a participação de outras pessoas, mas acredita que as prisões enfraquecem o tráfico de drogas na Grande Vitória. A gente tem a suspeita que essa droga abastece não só o bairro Barra do Jucu, Vila Velha, mas também a Grande Vitória como um todo. Então a gente tem certeza que foi um duro golpe no tráfico de drogas, não só no município de Vila Velha, mas na região toda. Barra do Jucu, Vila Velha, um abraço, eu conheço um monte de gente aí. O negócio é o seguinte, tirou de circulação a droga que daria, a partir daí, possibilitaria a produção de outras drogas que são vendidas e são letais. Excelente trabalho da polícia. Vamos voltar aqui para o norte do estado. A nossa irmãzinha Colatina tem problema. Sabe qual é o problema em Colatina? Também é o trânsito e os seus acidentes. Aqui na cidade de Linhares há uma média de acidentes envolvendo motos. O Corpo de Bombeiros disse uma vez que foram quantos acidentes aqui por dia já registrados? Foram 7. Muito bem. Foram 7 registrados e essa média tem se mantido. Lá em Colatina, pensa bem, o problema é o mesmo aqui da cidade de Linhares. Há acidentes e no local dos acidentes sempre tem uma moto. Vamos mostrar, foram 2 casos. O primeiro é esse aqui, ó. Põe no ar. O acidente com vítima fatal aconteceu na ES 080, no município de São Domingos do Norte. Um veículo Fox, placas MQU 6904, conduzido por Roseni Lopes de Souza, de 36 anos, que transitava no sentido São Domingos Águia Branca, invadiu a contramão e colidiu contra uma motocicleta Honda CB250, placa PPI 5659, e contra um automóvel Corsa, placa MSH 8157. O condutor da moto, Wagner de Souza Santos, de 22 anos, foi socorrido, mas morreu no hospital. Roseni, que conduzia o Fox, passou pelo teste do bafômetro, que acusou 0,37 miligramas de álcool. Após o atendimento médico, ela foi encaminhada ao DPJ de Colatina para providências cabíveis. Aí é que eu quero ver o rigor da lei. Aí é que eu quero ver. E aí teve vítima, né? Se teve vítima, vamos aplicar os rigores da lei que eu quero ver voltar a acontecer. Ou quem está nos assistindo, opa, tá dando problema, já vai pensar logo. Mas depois desse caso teve um segundo, não é? Coloca no ar aí, por favor, põe no ar.
Esse acidente na S080 aconteceu no quilômetro 146 e envolveu uma motocicleta placa MSM 7977, que era conduzida por Francisco de Andrade, de 29 anos, que morreu no local. Fato constatado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Um automóvel Onix, placa OVH 5570, conduzido por Gilson Zaquete, 57 anos, que se recusou a fazer o teste do bafômetro e declarou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica. E ainda apresentou carteira nacional de habilitação com direito de dirigir suspenso. Foram tomadas as medidas administrativas e, diante dos fatos, o senhor Gilson foi conduzido ao DPJ de Colatina. Também tem que responder. Para a gente fechar o programa Ronda, eu estou indo para o rádio, viu, gente? Estou indo para o rádio lá. Lá eu vou interagir com 1 hora de duração com aqueles que nos ouvem através das rádios Sim 106.1, a Musical FM, que é do Grupo Sim, 87.9 de Soretama, e a Rádio Cultura M 920. É só abrir o site Sim Notícias no link Rádios, aí você vai ter todas essas emissoras. O negócio é o seguinte, você não precisa de fato fazer no local o teste do bafômetro. Você não precisa produzir prova contra você, é o que diz a lei, né? Só que vale também o testemunho da polícia. E se no testemunho da polícia você estava trêbado, não vai adiantar muita coisa não, viu? Mas é necessário agir com rigor. São muitos acidentes com motoristas bêbados. A gente precisa combater isso. Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.